Bom, turma, agora nós iremos trabalhar a racionalização de denominadores. No vídeo anterior, eu falei sobre a dificuldade de eu ter o zero no denominador. Por quê? Porque o denominador é sempre o divisor lá da minha operação, não é isso? Então, eu fiz o momento em que 2 estava sendo dividido para zero. Ela não era possível, porque a partir do momento que eu não tenho com quem dividir, não existe divisão. Agora, na racionalização de denominadores, é algo muito semelhante. É uma coisa que não está 100% correta e a gente vai transformar para que ela seja usual. Pensa comigo. No exemplo da página 52, ele abre aqui para vocês como 1 dividido pela raiz cúbica de 3. A raiz cúbica, raiz cúbica não, a raiz quadrada de 3 não é um número exato. Na verdade, ele é um número irracional. E o número irracional são aqueles números que são infinitos, são decimais infinitos e não periódicos. Então, pense comigo. Assim como eu dei o exemplo lá do 2 sendo dividido por nada, e aí não tem, essa divisão ela não existe, pensa comigo, eu tenho 1 e vou dividir para uma infinidade de pessoas. É como se eu pegasse um pacote de balas e fosse dividir para um número incalculável de pessoas. É possível eu pegar uma coisa que é finita, que tem fim, e dividir para uma infinidade de pessoas. É uma conta difícil de se fazer, mas é possível. Então, a gente vai começar mostrando como seria essa divisão, tá bom? E depois a gente mostra o uso da racionalização para facilitar esse processo, tá bom? Então, a racionalização surgiu dessa necessidade. Eu não posso ter raiz no meu denominador, porque eu não posso ter um divisor que eu não posso definir, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a imagem do quadro para a gente poder ver o passo a passo dessa continha. No vídeo anterior, eu relembrei a multiplicação de números decimais, né? Eu disse que a gente fazia a multiplicação convencional, esquecendo a vírgula, e usava apenas a vírgula para medir a posição no final, no resultado, vendo a quantidade de casas decimais que eu tinha na parcela de cima com a parcela de baixo. Agora a gente vai ver na prática como é que eu faço a divisão. Lembrando que na adição e subtração, o jogo dos números decimais é colocar a vírgula embaixo da vírgula, somar inteiro com inteiro e decimal com decimal. Isso faz toda a diferença. Agora, na divisão, pense comigo, eu tenho 1 dividido pela raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,732 e aqui vai até o infinito sem períodos predestinados. Então, aqui é aleatório. Eu defini apenas 3 casas decimais. Então, eu vou dividir 1 para 1,732. Mas 1,7 é maior que 1. Olha, a grande dificuldade nós vamos ter aqui de fazer um cálculo como esse. Então, vamos pensar em tirar essa vírgula, né, daqui, para que eu transforme esse número todo em um número inteiro. Tudo que é inteiro é que vem antes da vírgula, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar essa vírgula e vou andar 1, 2, 3 casas. E a partir do momento que eu coloco a vírgula aqui, em vez de eu ter 1,732, eu passo a ter 1.732. É como se a vírgula estivesse aqui depois do 2. E aí, todo esse número agora é inteiro. Só que tudo que eu faço aqui no meu divisor, eu tenho que fazer no meu dividendo também. E o 1 é um número inteiro, então é como se a vírgula estivesse aqui. E eu teria que fazer esse mesmo movimento, ó. 1, 2, 3 casas. E aí a vírgula ficaria aqui. Para que eu faça isso, como não tem número nenhum, eu vou colocando, ó, 1, 2, 3 zeros. E aí eu tenho esse 1.000. Esqueça esse que está escrito, como eu disse, o quadro já foi usado, eu estou apenas aproveitando para ilustrar a minha fala. Então, agora eu tenho 1.000 dividido por 1.732. Eu continuo tendo um dividendo menor que o meu divisor, mas isso dentro da divisão ela é possível,
porque aí eu não tenho número inteiro no meu quociente. Significa que a partir de agora eu vou estar trabalhando com um número menor que 1. Mas de que forma eu passo a calcular isso? Acrescentando um zero. Aí, a partir do momento que eu acrescento esse zero, esse 1.000 passa a ser 10.000. E aí eu tenho como dividir 10.000 para 1.732. Dentro dessa narrativa, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que, multiplicado por 1.732, dê 10.000, um número muito próximo. Só que veja mesmo, a partir do momento que eu tive que acrescentar um número para aumentar, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, que é para mostrar que a partir de agora tudo será decimal. Só que como não temos nenhum número inteiro, eu vou ter que acrescentar um zero, acompanhar essa vírgula, que vai representar essa movimentação aqui na minha divisão. Então, 0,5. 5 vezes 1.732. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, 1, 16, vai 1. 5 vezes 7, 35 e 1, 36, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Então, agora de 10.000, eu vou tirar 8.660. Aí, fazendo a brincadeira aqui, ó, 0 menos 0 é 0. Esse zero tem que pegar emprestado, que vai pegar emprestado, que vai pegar emprestado. Então, é um empresta-presta, mas vamos ver se a gente consegue visualizar aqui, ó. Esse primeiro que emprestou ficou sozinho, ficou com nada. Ele emprestou para o primeiro zero, que ficou 10, mas ele emprestou para o outro, então de 10 ele ficou sendo 9. Esse que, por sua vez, ficou sendo 10, emprestou também para o outro, então em vez de ser 10, ele ficou sendo 9. Em seguida, o que emprestou por último ficou sendo 10. Todos os dois anteriores ficaram sendo 9. Então, eu tenho 10 menos 6 é 4, 9 menos 6 é 3, e 9 menos 8 é 1. Aqui já ficou zero, porque foi ele o que primeiro emprestou. Então, o meu resultado deu 1.340. Só que 1.340 também não dá para dividir por 1.732. Eu vou acrescentar outro zero. Não preciso pôr mais vírgula, porque eu já sei que agora eu estou tendo apenas números decimais, não vou ter número inteiro. Então, a partir desse momento, eu passo a ter 13.400. E aí eu coloco 7, porque com certeza 8 vai passar. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 3, 21, com 22, vai 2. 7 vezes 7, 49, com 2, 51, vai 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Então, eu tenho 12.124. Aí, aqui, mais uma vez, ó, vai pegar emprestado, que vai pegar emprestado. Então, esse que era 4 ficou 3. Esse ficou 9 e esse ficou 10. 10 eu tiro 4, fica 6. 9 eu tiro 2, fica 7. 3 eu tiro 1, fica 2. 3 eu tiro 2, fica 1. E aí, agora eu passo a ter 1.276. Esse zero vai ser acrescido depois. Esse 1.276 é menor que 1.732. Mais uma vez, eu vou colocar 7, porque se você observar, 12.124 foi a multiplicação por 7. Como o número que eu quero é 12.760, porque agora eu acrescentei um zero, se eu colocar 8, vai passar. Então, colocando 7, vou conservar aqui o 12.124 e vou fazer a minha subtração. Ó, pegou emprestado aqui, ficou 10, tirou 4, ficou 6, aqui ficou 5, tirou 2, fica 3, 7 menos 1, 6, 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0. Você vai observar que vai ficar 636. Se eu colocar um zero aqui, vai dar 6.360. E eu vou poder dividir aqui, possivelmente, por 2 ou 3. E aqui sempre vai sobrar um resultado, eu sempre vou acrescentar um zero e sempre vai ter uma opção, porque ele é infinito. Então, pensando nisso, pensa comigo aqui. Vou voltar aqui para vocês. Eu tenho uma fração 1/2, 1 sobre 2. 1 dividido para 2 é 0,5. Né? Eu gosto até de brincar que quando a gente fala em dinheiro é mais rápido. R$ 1 dividido para 2 pessoas é 50 centavos. Agora pensa, eu pego essa fração 1/2 e multiplico ela toda. Tanto o 1, que é o meu numerador, quanto o 2, que é o denominador, eu multiplico todos os dois números por 4. Então, 4 vezes 1, aí passa a ser 4. E embaixo, 2 vezes 4 é 8. Então, eu já passo a ter uma fração agora, 4 sobre 8. E quanto é 4 dividido para 8?
Pensando da mesma forma, R$ 4 dividido para 8 pessoas também é 50 centavos. Então, isso significa dizer o quê? Qualquer número que eu multiplicar a fração, tanto o numerador quanto o denominador, o resultado vai ser o mesmo. Então, é nesse pensamento que nós trabalhamos com a racionalização. Veja aqui esse exemplo. Eu pego 1 sobre a raiz de 3 e multiplico toda a expressão por raiz de 3. Porque, veja mesmo, se o que eu quero é eliminar essa raiz de 3 aqui embaixo, eu tenho que pensar numa forma em que ela se transforme no número inteiro. Então, veja mesmo, uma raiz vezes ela mesma vai ser o elemento que está dentro dela ao quadrado. E aí, nesse momento, se a raiz é quadrada, você pode cancelar. Então, é sempre pensando adiante. Então, veja mesmo, uma vez a raiz de 3 e a raiz de 3 vezes a própria raiz de 3. É como se eu pegasse o elemento que eu quero eliminar e multiplicasse pelo numerador e o denominador. E aí, nesse caso, eu vou ter uma vez a raiz de 3 é a própria raiz de 3. A raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 3 ao quadrado. E como a raiz é quadrada e tem um número elevado também ao quadrado, eu posso cancelar e fica apenas 3. Garanto para vocês, se vocês irem aí na calculadora e pegar a raiz quadrada de 3 e dividir por 3, vai dar esse mesmo valor aqui, 0,57732, o mesmo valor que seria fazendo essa divisão muito longa. Então, a partir de agora, racionalizar é isso, é buscar aquele elemento que não pode. É como se eu dissesse assim: eu tenho uma divisão ilegal. Como é que eu vou dividir por uma coisa que não está definida? Eu transformo ela numa situação definida e que tenha o mesmo resultado. É isso que vai acontecer. Observa aqui nesse último exemplo para a gente poder fechar o raciocínio. Eu tenho 5 dividido para 3 raiz de 10. Então, o termo aqui que eu preciso eliminar é a raiz de 10. Então, ela é quem vai ser o meu termo escolhido para multiplicar o numerador e o denominador. Então, agora eu vou pegar a raiz de 10 e vou multiplicar por 5, vou pegar a raiz de 10 e vou multiplicar por 3 vezes a raiz de 10. E olha como é que vai ficar. 5 vezes a raiz de 10, 3 vezes a raiz de 10, que já é o que eu tenho aqui, vezes a raiz de 10. Aí, observe, eu tenho 5 raiz de 10 aqui no numerador, e no meu denominador eu tenho 3 vezes a raiz de 10, só que ao quadrado, porque 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Olha, eu tenho raízes iguais, os elementos podem estar dentro da mesma raiz, então ela pode ficar ao quadrado. Então, eu tenho 3 raiz quadrada de 10 ao quadrado. Eu posso cancelar a potência com um índice, e eu vou ficar apenas com 3 vezes 10. E aí, pensa comigo. 3 vezes 10 é 30, 5 raiz de 10. Eu tenho 5 raiz de 10 dividido por 30. Se 30 estivesse aqui em cima e o 5 embaixo, eu iria apenas dividir. 30 dividido para 5 seria 6. Mas, neste caso, eu tenho que fazer uma simplificação. Aí, de que forma eu vou simplificar? Eu vou buscar um número que eu possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. E esse número escolhido foi 5, porque 5 dividido para 5 é 1, então fico apenas com a raiz de 10. E 30 dividido por 5 é 6. Então, garanto para vocês que se eu tivesse que dividir 5 por 3 vezes a raiz de 10, o resultado que eu vou encontrar é o mesmo que a raiz de 10 dividido por 6. E neste caso, o 6 é um número inteiro, ele pode ser o denominador. Então, a racionalização é para isso. É para pegar algo que está, vou dizer assim, entre aspas, irregular e transformar numa forma regular. O resultado sempre dará o mesmo.